Boa noite, eu me chamo Eduardo Raquel Wagner Jung e eu sou acadêmica do quinto semestre do curso de Pedagogia da Unicel, no Polo de Igrejinha, Rio Grande do Sul. Trago hoje a minha socialização da disciplina de Estágio Curricular Obrigatório 1, Educação Infantil. A área de concentração da minha pesquisa foi Educação Inclusiva, com enfoque nas adaptações curriculares para crianças com deficiência. A escolha da área de concentração se deu pela necessidade de ampliar o conhecimento sobre o tema exposto, que são as adaptações curriculares para crianças com deficiência. Então, como dizem as diretrizes do estágio, os objetivos dele são vivenciar práticas pedagógicas, tecnicamente, socialmente, eticamente, culturalmente e esteticamente, e fazer disso uma observação reflexiva das experiências do ensino em contexto escolar. Ainda analisar as intervenções em sala de aula e refletir sobre as atividades práticas com base nas contribuições teóricas, para sempre trazer o melhor para dentro da sala de aula. Então eu começo aqui a explicar um pouquinho da fundamentação teórica da minha pesquisa acerca das adaptações curriculares para crianças com deficiência. Então, a LDB número 93/94 de 1996, no seu 5º capítulo, ela assegura legalmente a educação especial e o apoio especializado na escola, como diz o trecho a seguir que eu trouxe aqui no slide, né? Que ele diz assim: entende-se por educação especial, para os efeitos dessa lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. Com a grandeza do nosso país, né, a gente encontra uma imensa dificuldade. Tem uma grande discrepância entre os estados em relação à inclusão, sendo que nem todos os estados trazem a narrativa de estado inclusivo, né? Apesar das leis dizerem que sim, é necessário, a gente sabe que é necessário, tem ainda estados que não trazem essa narrativa. E mesmo com ponto político, os educadores e instituições precisam usar bom senso e entender que todo ser humano tem direito a uma educação digna. Em relação às mudanças a serem feitas no currículo, a gente deve ter em mente que não é sobre produzir um currículo novo, mas sim trazer a dinamicidade para o currículo que já existe, alterando de acordo com a necessidade de cada aluno de inclusão que a gente tem nas escolas. E as alterações curriculares, elas podem ser modificações no conteúdo, nos objetivos, no tempo de realização, no tempo de avaliação, no tipo de avaliação, na organização da didática ou dos métodos de ensino. E aqui eu trouxe uma citação nesse slide aqui, que foi, acho que a pronúncia é Rapoli, 2010, na página 9, que a escola comum se torna inclusiva quando reconhece as diferenças dos alunos diante do processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas. Não é fácil e imediata a adoção dessas novas práticas, pois ela depende de mudanças que vão além da escola e da sala de aula. Para que essa escola possa se concretizar, é patente a necessidade de atualização e desenvolvimento de novos conceitos, assim como a redefinição e a aplicação de alternativas e práticas pedagógicas e educacionais compatíveis com a inclusão. Combinando os fatores sensoriais e de linguagem, essa adaptação ela tem que ser projetada para tornar a experiência da criança na escola mais confortável tanto para ela quanto para os pais, para a família, enfim. O desenvolvimento da criança no ano anterior
deve ser levado em consideração na hora de fazer essa adaptação curricular. A gente deve investigar o quanto essa criança evoluiu, se essa evolução é satisfatória, se essa evolução deve melhorar, enfim. Os ajustes curriculares são extremamente importantes para permitir que a criança com necessidades especiais se integre verdadeiramente no ambiente escolar, combinando fatores sensoriais, sociais e de linguagem. Essa adaptação é projetada para tornar a experiência da criança na escola a mais confortável possível para seus pais e para elas, como eu já havia explicado anteriormente. A investigação da escola deve ser conduzida por todas as pessoas que têm contato com a criança que tem a necessidade especial. A gente tem que extrair o máximo de informação possível, porque dessa forma poderemos entender melhor o que esperar nesse próximo ano e como orientar os profissionais presentes no desenvolvimento dessa criança. Desenvolver uma estratégia de adequação curricular de alta qualidade requer trabalhar com equipes interdisciplinares para atender todas as necessidades que surgem, né? E o currículo aí precisa ser adaptado ao perfil dessa criança. Também nessa fase as metas são definidas, né? As metas são o desenvolvimento, o currículo, as planilhas de cada currículo e qual esquema de reforço vai ser utilizado, né? E também nessa fase decidimos quais reforços a gente vai utilizar e por que esses reforços vão ser benéficos, vão fazer bem para essa criança. Então, aqui para encerrar essa parte da fundamentação teórica, eu trouxe mais uma citação aqui, que é assim: o sucesso da educação inclusiva dependerá em grande parte da existência de uma rede de apoio na escola, através da orientação, aconselhamento e acompanhamento do processo de inclusão. Então, aqui, Oliveira e Leite, 2007. Então, aqui tendo-se encerrado a parte da fundamentação teórica, eu trouxe uma tabela que mostra os passos que foram seguidos desde o início do semestre para organizar a questão do estágio, né? É muita burocracia, é bastante burocracia, mas porém são passos necessários para garantir a integridade tanto do acadêmico quanto da escola, né? Para que corra tudo da melhor maneira possível. Então, primeiro a gente faz uma carta de apresentação e entra em contato com a escola para ver se tem vaga, para realizar o estágio lá e tudo mais. Depois que a gente tem uma carta de aceite, a gente tem que entrar em contato com o representante da Secretaria de Educação, né, do município, e esse profissional vai então autorizar o nosso estágio na rede municipal, né? E depois de tudo isso, a gente começa a encaminhar a documentação, o termo de compromisso, tudo tem que ser homologado no sistema da Uniaselv, né? Com os dados, tudo certinho, não pode ter nenhum erro. Então, depois que esses documentos são homologados, a gente começa a ter como objetivo começar a fazer nosso projeto de estágio, montar nossos planos de aula, pensar direitinho como a gente vai fazer as atividades, né? E a gente só poderia iniciar o estágio, então, depois que a gente tivesse todos esses documentos homologados, tanto a observação quanto a regência, sempre depois dos documentos homologados. Então, ali, depois de tudo certinho, eu comecei a fazer minhas observações. Ao todo foram 20 horas observadas e 20 horas na regência. Isso ficou dividido mais ou menos 4 horas por dia. Então, depois
depois de realizados os planos de aula, então, realizada a observação, realizado os planos de aula, eu posso então realizar as regências. Todas as minhas tiveram duração de 4 horas, durante 5 dias. E as atividades propostas, em alguns momentos, elas tiveram que ter alguma adaptação, fazer em grupos menores, porque a turma em si era uma turma muito agitada, mas de geral ocorreu tudo bem. E depois então que a gente realiza tudo isso, a gente pede então a documentação que a gente tem que solicitar na escola sobre o nosso registro de frequência, a nossa avaliação, que a professora titular faz uma avaliação sobre o nosso desempenho em sala de aula e tudo isso. Isso a gente vai anexar depois no paper, no projeto de estágio. Isso vai ser tudo encaminhado posteriormente. E daí, prosseguindo. Depois do estágio, a gente tem um ok para começar nosso paper de estágio, onde a gente descreve os resultados, fala um pouquinho como foi essa experiência e tudo mais. E por último, ocorre a socialização, que é esse momento de agora, onde podemos socializar com os nossos colegas e mostrar como é que foi essa experiência e ouvir a experiência dos outros também. Quanto à pesquisa do tema, ela foi uma pesquisa bibliográfica, ocorreu em livros, em sites, enfim. Então, iniciando a socialização aqui dessa parte de observação, de regência, a escola que eu realizei meu estágio foi a Escola Municipal de Educação Infantil Os Baixinhos. E ela é aqui na cidade de Igrejinha mesmo, está localizada no bairro 15 de Novembro, próximo à prefeitura. É mantida pela Prefeitura Municipal de Igrejinha, através da Secretaria Municipal de Educação. Essa escola foi fundada em 1982, 2 de abril de 1982. Só que ela tinha outro nome. E a partir de determinado ano começou a ser a EMEI Os Baixinhos, né? Recentemente essa escola recebeu uma ampliação, foram construídas 3 novas salas de aula, com solário, enfim, uma nova pracinha, e agora essa escola consegue atender um total de 8 turmas, tá? Sendo 5 berçários e 3 maternais. A capacidade dos berçários é de 18 a 21 crianças por turma, e dos maternais é de até 24 crianças por turma, sendo um total de 172 vagas regulares, né? E daí a escola também conta com mais 6 vagas de risco, que elas podem ser solicitadas via Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Tutelar, que é para as famílias com vulnerabilidades sociais, enfim. A faixa etária dos bebês, né, do berçário, é de 0 a 2 anos, e do maternal é de 2 a 4 anos. Mas o que acontece? As crianças que fazem o aniversário um pouquinho mais tarde no ano, geralmente a partir do dia 31 de março, elas vão fazer os 4 anos e elas vão continuar na EMEI, né? Porque, digamos que seria um pouco complicado mandar essas crianças para a escola já estando efetivamente no ano estudando na EMEI. Então, as crianças que fazem aniversário depois do dia, geralmente 31 de março, elas vão esperar até o próximo ano para seguir, então, para as escolas de ensino fundamental que atualmente aqui na cidade estão suprindo o finalzinho ali da educação infantil, que seria os antigos jardim e pré, assim, da escola, da EMEI, né? A turma que eu realizei o estágio foi o maternal 3, então os últimos ali
dessa escola, os mais velhos. Em geral, por eu ter feito o estágio assim mais ou menos no começo do ano, a grande maioria da turma tem até 4 anos. Aconteceu ali de 2, 3 crianças fazerem aniversário durante o meu período de estágio, ou seja, elas completaram os 4 anos. Porém, elas só irão ano que vem para a escola. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho dos planos de aula, do que eu consegui trabalhar nessas 20 horas de regência. Mas primeiro eu vou explicar um pouquinho da rotina da turma. Enfim, as crianças começam a acordar do soninho depois do almoço, lá pela 1h30, 1h45. Isso depende, isso varia bastante. Então, no momento que elas acordam, as auxiliares arrumam o cabelo, limpam o nariz e deixam essas crianças sentadas, calmas, geralmente no tatame, esperando a chegada da professora titular, que chega às 2 horas da tarde. Lá pelas 2h15 é a hora dessas crianças ir pro lanche, o primeiro lanche da tarde. Geralmente é uma coisa mais leve, uma fruta, um bolo, algo do tipo. Depois desse lanche é realizar a atividade da tarde, né? No caso, a gente volta para a sala, realiza a atividade conforme as demandas. Se a atividade é algo mais simples, pode ser realizado com a turma inteira. Se é algo um pouquinho mais complexo, divide-se em pequenos grupos, não tem problema, porque a turma é bastante agitada, então tem algumas atividades que só se consegue trabalhar tendo essa oportunidade de divisão de grupos, né? Lá depois que termina a atividade, as crianças têm essas necessidades de brincar ao ar livre. Então, claro, tudo está descrito no planejamento, mas a gente tem esse momento que depois da atividade a gente vai para a pracinha, eles correm, eles brincam, eles interagem. Isso é muito importante para a criança, né? Lá pelas 4h15, mais ou menos, é a hora da janta, onde essas crianças vão comer uma comida que sustenta um pouquinho mais, geralmente uma polenta, um arroz com carne, algo do tipo. E depois a gente vai para a sala, novamente, onde a gente realiza uma troca de roupa eventual, se está sujo depois da janta, se está sujo da pracinha, se esfriou a gente põe o casaco, manda a criança embora, enfim, com os cabelos arrumados. E nesse momento, alguns pais já estão chegando, outros vão demorar um pouquinho mais para vir buscar os seus filhos. E é isso, um pouquinho assim da rotina deles. E aqui no plano de aula número 1, que eu apliquei no dia 17 de abril de 2023, e nesse dia eu tive 4 horas de regência, eu trabalhei em atividade, é importante dizer, porque tem habilidades que a gente consegue em rotina, né? Mas as que eu vou trazer aqui, eu trabalhei com atividade. Então, o campo de experiência, traços, sons, cores e formas, e o objetivo de aprendizagem é utilizar e confeccionar objetos para exploração sonora a partir de materiais diversos como madeira, metal, plástico, entre outros. Então, essa atividade eu confeccionei vários instrumentos musicais, tanto com latas, potes, com diferentes materiais dentro. Coloquei arroz, brita, pedrinhas, né? E esses instrumentos faziam sons diferentes. E eu cataloguei com 3 diferentes cores. Foi verde, vermelho e azul, as cores que eu utilizei para catalogar. E eu deixei a escolha das crianças e elas escolheram o instrumento que elas queriam. Deixei que explorassem os sons e depois mostrei cartões coloridos correspondentes às cores que eu tinha catalogado os instrumentos. E daí eu ergui a cor azul e os que tinham instrumentos azuis utilizavam esses instrumentos. As crianças gostaram muito da atividade
E só que eu tive a percepção que eles ficaram bastante agitados com isso. Já propositalmente, eu já havia trazido uma atividade para acalmá-los depois dessa atividade, onde a gente foi em fila fazer um passeio pela escola e escutar os sons da escola, como passarinho, carro passando na rua, as tias da cozinha produzindo algum barulho de cozinha, né? Os bebês do berçário chorando, eventualmente, e seria isso. Então, foi a primeira atividade, foi uma atividade que trouxe bastante agitação para a turma, e a segunda atividade foi uma atividade que trouxe calma para a turma. Então, meu segundo plano de aula, do dia 18 de abril de 2023, também 4 horas de regência. O campo de experiência trabalhado foi escuta, fala, pensamento, imaginação e corpo, gestos e movimentos. A primeira atividade foi uma hora do conto, com a história Peixinho Dourado vai passear. É uma história que o peixinho, ele se perde e acaba indo parar num aquário. Eventualmente, ele consegue voltar pro mar e tudo mais. É uma história bem interessante, né? Tem alguns perigos, como a baleia azul, que o peixinho tem bastante medo. As crianças colocaram ele no aquário, ele também sentiu bastante medo e tudo mais. Eu achei que as crianças ficaram extremamente comportadas na hora de escutar essa história e chamou bastante a atenção delas. E a segunda atividade foi a produção de um peixinho. O nome da atividade é Meu Peixinho Colorido. E teve a produção com balão e farinha. As crianças puderam encher o balão com o auxílio de um funil e uma colher com farinha. E então eu amarrei e fizemos os olhinhos do peixe. E então as crianças tinham o seu peixinho. Foi uma atividade muito gratificante, porque as crianças ficaram muito interessadas e não queriam simplesmente largar o peixinho para nada. Elas queriam brincar com o peixinho o resto da tarde. Então, o meu plano de aula número 3, do dia 19 de abril de 2023, 4 horas de regência também. E o campo de experiência trabalhado foi corpo, gestos e movimentos. Nessa atividade que eu realizei, foi um circuito de linhas com fita crepe no chão mesmo. Uma linha era reta, outra linha era seccionada, uma era um zigue-zague e a outra era como se fosse uma cobrinha. Na reta, zigue-zague e cobrinha, as crianças tinham que andar por cima da linha, respeitando o formato da linha. Na seccionada, elas tinham que pular, né? Depois eu incentivei que elas fizessem o mesmo circuito segurando uma bola, para trabalhar o equilíbrio, né? No caso, com as mãos ocupadas segurando a bola. E no mesmo momento ali eu realizei uma atividade que o nome é por cima e por baixo. Com um cabo de vassoura entre duas cadeiras, as crianças puderam passar por cima e por baixo desse cabo. Também trouxe uma atividade que beneficia os movimentos, né, a motricidade ampla. E as crianças simplesmente adoraram. Eles gostam desses tipos de desafios. Enfim, foi uma atividade que trouxe um resultado satisfatório. No dia aula número 4, que eu trabalhei lá no dia 24 de abril de 2023, foram 4 horas de regência e o campo de experiência trabalhado foi traços, sons, cores e formas. O objetivo de aprendizagem que eu trabalhei foi apreciar canções e músicas de diferentes culturas, cantando junto e realizando movimentos e gestos comuns. Então, eu trouxe 2 músicas. As músicas foram Depois um Coração e Passeio no Jardim. Depois um Coração, a gente fez a coreografia mesmo sentado. Foi um momento calmo entre as crianças. E depois a gente fez a coreografia de Passeio no Jardim, onde as crianças puderam rolar como tatu-bola, voar como borboleta, rastejar como caracol e caminhar como formiguinha, que nem diz ali na música. Eles adoraram
rolar no chão, adoraram. Foi uma atividade bem intensa e tudo ocorreu de maneira muito boa. Então aqui o meu quinto e último plano de aula, 4 horas de regência também. O campo de experiência foi espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Nesse dia eu trouxe 2 luvas dessas que compra em farmácia, cheias de farinha. Formei 2 mãozinhas com as luvas e as crianças tinham como objetivo contar nos dedos das luvas, porque geralmente eles não têm essa coordenação de erguer os próprios dedos ainda muito bem estabelecida, então eu trouxe esse recurso da luva. E também mostrava os números em números assim de EVA, para as crianças poderem visualizar o número que elas tinham que montar, enfim, mostrar ali na luva. E também teve um momento que a gente contou os números, mostrando os números em EVA também. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E essa foi a atividade desse dia. Eu senti que alguns têm bastante dificuldade ainda com os números, mas isso se dá por causa da idade deles. Eles são bem novinhos ainda e eles vão aprender com certeza mais tardar até o ano que vem, mas acredito que até o final do ano eles já estejam super bem nos números. Então, durante o estágio, como era de se esperar, eu tive a oportunidade de vivenciar na prática alguns dos conteúdos aprendidos durante a graduação. E eu tive a experiência também de experimentar o papel de docente. Foi muito bom, porque eu fui muito bem acolhida pela escola, pela professora titular, pelos auxiliares, enfim, pelos funcionários da escola. E eu pude experimentar como é de fato estar ali na frente de uma turma, tendo que solucionar conflitos, tomar decisões, enfim, trazer todo o planejamento, pensar no que as crianças precisam ser trabalhadas, né? E isso foi muito gratificante. Aqui eu tenho algumas referências sobre ali onde eu encontrei os conteúdos da minha pesquisa sobre adaptações curriculares para crianças com deficiência. E aqui eu trago uma pequena reflexão para encerrar essa socialização. Eu gostaria muito de agradecer ao pessoal da faculdade, ao pessoal da escola, porque eles me auxiliaram para que tudo corresse da melhor maneira possível. Muito obrigada.